Então, é uma casa construída no início da década de 70, no escritório famoso de Curitiba, do arquiteto Rubens Meister, que era uma referência em arquitetura nacional moderna da cidade e de toda a região do Paraná. Então agora vamos lá para dentro, ver em detalhe o que essa casa mostra pra gente. Aqui nós estamos indo por uma das 3 possibilidades de entrada da casa. Hoje ela tá com bastante vegetação, né? Sobre todo esse volume que compõe a fachada. Mas claro, a gente vai manejar isso, trazer um pouco mais de destaque para essa parede que tem atrás, que é uma parede original de pedra, que hoje inclusive tá em alta novamente. E claro que a gente vai manter, né? Que tem tudo a ver com a parede de tijolinho à vista, com o telhado de cerâmica. Então, tudo isso a gente vai ter bastante cuidado mesmo na hora de compor. Então, de fato, a gente vai ter que manejar essa pequena floresta que tá. Mas conseguem já imaginar a possibilidade, o potencial que tem tudo isso? Então olha como essa escada, esse acesso tem um potencial. Ele tem uma largura muito boa, são 2 patamares que acessam esse terceiro patamar, que cria uma espécie de hall de entrada externo à casa, externo à edificação. Então por que eu digo que essa escada tem potencial? Nós temos esse volume de pedra à direita que eu comentei, que ele é uma floreira nessa parte superior, e na esquerda também. Esse segundo volume, ele tá em desnível, então a gente consegue trabalhar uma diferença de vegetação, uma diferença de escala de planta mesmo, que vai trazer esse aconchego logo no início da casa. Agora, olha que delícia esse espaço externo inicial. Então aqui é esse hall externo e é muito gostoso porque ele é elevado. Então todo esse acesso, ele tem uma visão, porque como é um ponto alto, a posição geográfica desse terreno dentro do condomínio tá num lugar muito, muito positivo. Olha essa visão, tanto da parte do próprio terreno, que a gente consegue avistar toda a parte frontal, quem está chegando, quanto lá ao fundo, fora do terreno, na parte que já é cidade mesmo. Então toda essa parte externa nós vamos trabalhar o piso, que ele é original, mas ele foi pintado, aquele piso de cerâmica vermelha, sabe? Bem de uma época, ele foi pintado, então a gente vai tentar trabalhar isso aqui. Essas esquadrias da casa, uma boa maioria, ela é de madeira também, original, e aqui, até como os próprios clientes nos informaram, originalmente, toda essa parede de tijolinho, ela não existia, essa meia parede, e a esquadria era inteira de madeira. Então dava uma integração visual, uma permeabilidade com o externo e o interno muito interessante. E daí, como por sugestão deles, nós também vamos tentar trabalhar para ter essa integração. E é aqui que acontece exatamente a integração da casa. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro da madeira, o cheiro do taquinho, que é muito memória de infância, muito característica. E olha essa sala, olha esse espaço, que ele também já é integrado, então esse é um ponto mega positivo, que a gente vai tentar trabalhar e potencializar também no projeto. Tem essa lareira, vai trazer um conforto que pode ser um elemento central do projeto, também toda em tijolinho, como o restante das paredes. E aqui nós temos o hall de entrada, um segundo hall de entrada interno, que dá acesso a outra possibilidade de entrada de escadarias da casa que eu falei para vocês lá no começo. Temos o lavabo, então logo na entrada também, um ponto mega positivo. Claro que a gente vai trabalhar o revestimento, os acabamentos hidráulicos, elétricos. Aqui nós passamos para onde era a antiga lavanderia, que também é um espaço bem bom. Provavelmente a gente vai retirar essa parede para fazer a integração com esse espaço da cozinha. Então a cozinha, mega característica da época, até a cor
dos móveis, o revestimento. Então, tudo isso a gente vai repensar, e com a integração desses dois ambientes vai ficar uma cozinha mais ampla, mais contemporânea, com mais iluminação que vai vir de alguns pontos da casa. Vamos poder trabalhar também um pouco mais essa vista. Aqui nós temos um banheiro, que seria para uma colaboradora da casa. O quarto, que também é da colaboradora, mas por sugestão dos clientes também, nós trabalharmos uma suíte. Então, claro que a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande em relação a esse piso, porque ele tem uma parte de taquinho e a outra não. Vamos ter que tomar cuidado com o quadro elétrico, porque a ideia é criar um acesso de trás dessa parede para cá e fechar aqui essa parede, então ficando toda a área íntima para lá e a parte mais de cozinha, o social mesmo para cá. E aqui é o terceiro acesso que eu comentei, que é a escada que vem lá da onde hoje é originalmente a garagem, e tem um mega pé direito, e que nós poderíamos integrar aqui uma parte da parede com o restante da sala, poder pensar um pouco melhor nessa esquadria, nessa porta de madeira. Aqui é um hallzinho, uma porta de separação que vem aqui para o corredor íntimo. Então nós temos um quarto que tem um acesso a um banheiro ali dentro, o segundo quarto que não tem banheiro, que a gente vai transformar em closet provavelmente do casal. Aqui a gente entra na suíte do casal, então um bom espaço, uma boa área, uma boa profundidade que a gente pode trabalhar algum balcão, área de armazenamento mesmo. Aqui as esquadrias, uma janela semi em fita, né? Que dá inclusive lá para aquele hall externo que nós começamos o vídeo. Aqui é um ponto que a gente vai ter que ter bastante atenção, que vai ser o quarto do casal, mas não em relação ao restante da casa, a proporção do restante dos ambientes, ele não é um cômodo tão grande. Então, por isso que a gente vai precisar de um apoio de um segundo cômodo para closet. Porque, por exemplo, só essa região que antigamente claramente tinha um armário não vai ser suficiente para o armazenamento dos clientes, né? Que exatamente é um dos pontos pelo qual eles estão mudando de apartamento para essa casa, para ter mais espaço para acomodar o restante das coisas que eles precisam. Então aqui nós voltamos para o banheiro do casal. Ele tem um tamanho bom, a gente vai poder pensar um pouco melhor em relação à iluminação, ao layout em si, pensar na possibilidade de mexer nesse box, como a cliente comentou, porque ela queria ter uma ventilação e iluminação natural daquela janelinha. Então isso são umas características que nós vamos ter que conferir no projeto estrutural, na possibilidade mesmo de fazer esse remanejamento de layout do box. Então, saindo aqui da área de serviço, atualmente nós temos essa porta que traz para a lateral esquerda da casa, né? Lateral de quem olha para de frente na esquerda. O proprietário anterior fez essa ampliação com uma cobertura que não tem muito a agregar positivamente na estética da casa, né? Então, nós teremos que repensar toda essa lateral, porque de fato é bastante área e tem um potencial enorme, e que traz aqui para os fundos da casa, né? Então nós temos um recuo de fundos bem interessante até o muro final, porém tem essa característica, né? Como o terreno, o ponto mais alto dele é o fundo e o ponto mais baixo é lá no começo, nós temos esse desnível a ser repensado, né, para ver o que nós poderíamos aproveitar em relação a uma possibilidade de colocar uma área de convivência, uma área de piscina, até o espaço para estender roupas. Então, são coisas que a gente vai pensar bem como locar, né, para tirar proveito de todo esse espaço maravilhoso, todo esse verde, essa vegetação existente. Eles têm um cachorrinho, uma cachorrinha, na verdade, que também vai tirar bastante proveito disso, né? Então a casa ela tem uma metragem muito boa, tem uma quantidade de ambientes, o tamanho dos ambientes são bons.
relação ao acabamento de paredes, em relação às esquadrias de madeira, a iluminação e ventilação natural, a um beiral um pouco fora do padrão, que protege um pouco mais em relação ao sol da tarde que está pegando agora, ou em dias de chuva. Então são características construtivas que hoje em dia, por exemplo, a gente acaba não vendo em algumas residências, principalmente residência para investimento, para venda, né? Então foi uma mega aquisição aqui que eles fizeram, que eles conseguiram enxergar valor, enxergar um potencial, e que junto com a Soma nós vamos buscar construir isso com os clientes, né? Buscar ressetorizar, trabalhar alguns fluxos para ter uma casa mesmo, uma casa com cara de casa.